Olá pessoal, aqui é a professora Janete Rodrigues, a sua professora de ensino religioso. Como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ética, o modo de ser, o caráter, os costumes das pessoas. Será que o comportamento social atualmente praticado são atitudes éticas? Eles estão inseridos dentro da atitude ética? Porque o campo ético ele é constituído por valores, por obrigações, que formam o conteúdo das condutas morais das pessoas, ou seja, as virtudes. E essas virtudes, esses comportamentos, essas condutas, elas são geradas a partir do sujeito moral. E o sujeito moral, ele é o principal constituinte da conduta da existência ética. Para que haja existência ética, é necessário que exista o sujeito moral. A moral é um dos aspectos do comportamento humano, mais especificamente a moralidade positiva, de modo que o homem possa ter como base para a sua existência, para a sua vida, a realização do bem, do que é ou do que possa ser apropriado socialmente como um valor para o exercício do bem. E a ética, ela se subdivide, ela não é sozinha. Dentro da ética existem várias divisões, existem vários entendimentos, alguns nem são praticados mais, mas é importante que conheçamos. A ética, tida como ética absoluta, que é uma das divisões da ética, ela trata do campo da razão e da consciência. Ela é testada a partir da sociedade. A sociedade é que vai fazer a análise a partir da prática, de acordo com a ética e de acordo com a razão de cada indivíduo. Então, de acordo com a ética absoluta, a ética, a consciência e a razão para se desenvolver no ser humano, ela é uma teoria de certo ou errado. E essa teoria, ela é levada a teste pela sociedade. Alguém desenvolve um entendimento, uma ideia a respeito de algo e leva para teste, para ser validado pela sociedade, na pretensão que esse ideal, de que essa mentalidade, essa nova intenção torne-se pertencente à sociedade. A partir daí, essa ética torna-se absoluta. Mais ou menos como aquilo que a gente ouve, isso desde criancinha, isso pode, isso não pode, isso é pecado, isso não é pecado. Então, sempre que se ouve isso pode, isso não pode, por razões inexplicáveis até, trata-se da ética absoluta, foi algo inserido na sociedade como forma de teste e ali ficou. E aí nós temos outra divisão da ética, que é a ética relativa. Nessa divisão ética, ela nega a existência de valores universais. Quais seriam esses valores? Seriam os valores com relação à justiça, liberdade, amor, honestidade, paz, solidariedade. E aí, esses preceitos, esses valores que vão estar inseridos na sociedade automaticamente, eles vão ser modificados de acordo com a época, com o tempo e espaço. Então, o entendimento, o enfoque dessa ética relativa é de acordo com o mundo no momento atual, existindo várias formas de se entender ou de se interpretar a mesma situação. Então, aquilo que está ocorrendo no mundo atualmente
não tem a mesma interpretação que tinha nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, 2000 e assim por diante, porque ela vai se modificar de acordo com o tempo. A ética empírica, que é uma outra classificação do campo ético, ela também se subdivide, é uma única que se subdivide. Dentro dela comportam outras 5 subdivisões, subclassificações, que seria a primeira, a ética anarquista. A ética anarquista, ela desconsidera valores e normas. Ela afirma que as leis, a moral, a religião são meras convenções sociais que se fortalecem na ignorância, no medo e na maldade humana. Já a ética utilitarista trata-se que é bom o que é útil. Só aquilo que tem utilidade é que é bom para a humanidade, que deve ser praticado. Todo o resto deve ser desconsiderado. Então, a felicidade é o único fim da ação humana. Dessa forma, o que é bom só tem como finalidade trazer a felicidade. E esse ato serve de base para julgar todas as outras condutas. É o famoso, os fins justificam os meios. Aí a terceira subdivisão da ética empírica, trata-se da ética ceticista. Nesta modalidade, nesta subdivisão, não existe certo e errado, não existe bom e mal. O cético não nega nem afirma, ok? O ceticista, ele não nega e ele não afirma. Aquele que é cético, ele se abstém. E na verdade, o fato dele se abster já não o torna tão descrente. Historicamente, os céticos não tinham condutas, eles não tinham crenças, ou eles também não se manifestavam como a absoluta. Admitiam até valores como dignidade do trabalho, acolhimento de algumas leis. Então vejam bem, de acordo com isso, eles não são absolutamente céticos. Porém, a ética empírica ceticista, ela não tem por base o certo ou errado, o bem ou o mal. Ela vai abrir exceções para algumas coisas, para aplicar algumas coisas que são inerentes à prática do dia a dia. Mas, por regra, ela se nega a afirmar o certo ou errado sobre qualquer elemento. A quarta subdivisão será a ética subjetiva, tá? A ética subjetivista, ela trata dos indicadores sociais, porque é a sociedade quem vai indicar se algo é positivo ou negativo, se é bom ou se é mal. É de acordo com o termômetro é social. No caso, a sociedade é quem indica os critérios que vão variar conforme os grupos sociais. De acordo com cada grupo, o certo e errado vai mudar. E a sociedade é que faz essa definição. Exemplo disso é que ela pode cancelar um erro, por exemplo, como a questão do nazismo, o canibalismo. Então, esses erros, sempre que forem considerados erros por um grupo determinado, eles podem cancelar, ou seja, pode deixar de crer naquele tipo de conduta, naquela conduta ética.
Porém, isso não muda o fato de que eles terão que conviver com os erros deles, ok? Então, desta subjetividade vai originar, por exemplo, a ética relativista que nós já falamos lá atrás, ok? Não se lembra? Volta um pouquinho para relembrar aqui da ética relativista, ok? A subdivisão da ética empírica, cínica, ela trata da libertação daquilo que é passageiro. Para a ética cínica, a verdadeira felicidade está na libertação das coisas, como o luxo, o poder, até mesmo a saúde, pois elas até podem ser alcançadas, mas elas não duram para sempre. Então, de acordo com a ética cínica, não se deve ter apego por aquilo que não é duradouro, por aquilo que não é permanente. Bom, pessoal, esse foi o nosso assunto de hoje. Espero que tenham gostado, aproveitem e estou com saudade. Espero que tudo isso passe para podermos nos encontrar em breve. Beijos!